Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento. É com grande prazer que eu, Laís, estou aqui juntamente com o irmão Tony Lima para apresentar junto com vocês a lição da Escola Sabatina. A lição de número 21, com o título O Limite do Sábado. Lá em Levíticos 23, no versículo 32, diz assim: Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Irmão Tony, por gentileza, ajuda nós para melhorar a compreensão deste texto bíblico. Muito obrigado pela participação, obrigado por você também estar participando aqui conosco, interagindo com a gente. Vocês podem compartilhar esse estudo, pode deixar o seu joinha e pode participar conosco também, deixando seus comentários e fazendo suas perguntas. E daquilo que tiver ao nosso alcance, nós iremos também ajudá-lo. De acordo com o texto que a irmã Laís leu aqui, de um sábado a outro, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então, quer dizer, podemos aqui concluir que um dia ele não termina meia-noite, como muitas pessoas falam por aí, né? E nós estamos vendo aqui que o dia para Deus ele termina de uma tarde, de um pôr do sol a outro pôr do sol, em outras palavras, né? Então, o início do sábado ou o início de qualquer outro dia, como nós estamos vendo aqui no livro de Levítico, ele não começa à meia-noite, como é predito pelas pessoas do mundo. Mas, de acordo com a palavra de Deus, ele começa de um pôr do sol ao outro pôr do sol, de uma tarde a outra tarde. Então, se o sábado ele começa no pôr do sol da sexta-feira, consequentemente, ele irá finalizar também no pôr do sol do sábado, e começando agora o outro dia, que seria o primeiro dia da semana. Então, como a gente vê aqui, que o limite do sábado ele começa de um pôr do sol ao outro pôr do sol também. Que legal, né? Muito bom saber disso, que Deus ele estipula até mesmo um horário para dar início a um novo dia. E isso, só completando, não impede de dizer que as 24 horas não foram completas. Porque se você começar de uma tarde a outra tarde, também foi as 24 horas, porque um dia ele possui 24 horas, né? Como a gente está vendo aqui. Então, isso aí também nos mostra que Deus, ele tem um começo, ele é bem ordenado, ele é bem organizado, em outras palavras, né? Então, ele sabe de tudo, ele organizou certinho aqui esse horário do sábado, né? Muito bem. A primeira questão diz assim: por qual razão Deus deu o sábado para o homem? Lá em Gênesis 2, no verso 1 e 2, diz assim: E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia do sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. No livro Exaltai, a meditação matinal de 92 diz assim: o sábado foi dado a toda a humanidade para comemorar a obra da criação. O grande Jeová, quando lançou os fundamentos da terra, quando revestiu o mundo inteiro de beleza e criou todas as maravilhas da terra e do mar, instituiu o dia de sábado e o santificou. Quando as estrelas da alva juntas cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, o sábado foi posto à parte como memorial de Deus. Que belo texto, não, irmão Tony? Então podemos ver aqui que o sábado ele foi uma lembrança da criação de Deus, né? Foi algo tão maravilhoso quando Deus criou os céus, criou a terra, criou os animais. Então, para ele e para o Pai e o Filho e o Espírito Santo e a corte celestial, a angélica que estava ali, quando eles terminaram a obra da criação, quando eles terminaram também a obra do que fizeram o homem, foi um momento de muita alegria. Por isso que ele deixou o santo dia, o sábado, como memorial da criação, para que nós pudéssemos lembrar que Deus é o Criador, Deus é o legislador, enfim, Deus ele é tudo. Por isso que o sábado ele separou para que eu pudesse descansar, lembrar da criação de Deus e saber que Ele é tudo do qual nós podemos ver, que Ele que realmente é o poder e é o Criador de todas as coisas, como nós podemos ver aqui. Então podemos resumir que o motivo, a razão por Deus ter dado o sábado de presente para a humanidade é para o descanso e deleite da humanidade neste dia.
Por isso que o sábado tem que tornar-se prazeroso, para a gente ensinar para os nossos filhos também que Deus, ele é o Criador de tudo. Por isso que nas lições anteriores a gente viu também que nós devemos levar os nossos filhos aos bosques, ao lago, para mostrar para todos eles que foi Deus que criou aquilo ali, para poder o dia tornar-se mais prazeroso. A segunda questão diz assim: como são estabelecidos os limites do sábado? Em Levíticos 23, no versículo 32, diz assim: o sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 meses à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Lá na meditação matinal, a fé pela qual eu vivo diz: antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Ao pôr do sol, ao final do sábado, é hora de elevar a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o findar do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana de atividades. Testemunhos para a Igreja, volume 6. Olha só que comentário bonito, que pergunta muito boa, né? Então, nós não podemos, é isso que nós devemos entender, nós não podemos entrar o dia de sábado brigado com a esposa, ou brigado com os filhos, ou a mulher brigada com o marido. Também não deve entrar a entrada do Santo Sábado de Deus na correria, ali a pessoa com muita pressa, ou ter alguma afasia que não deixou quer fazer rapidamente, não. A melhor forma também de você receber o santo dia do Senhor é com alegria, com antecedência também, com organização. O que o chefe da família deve fazer? Ele deve reunir a sua esposa e seus filhos, deve estar todos eles pronto, no mínimo mesmo, uma meia hora antes do pôr do sol, como a gente está vendo aqui, deve todos realmente ali ficar em volta do altar do Senhor, cantando e celebrando a recepção do santo dia do Senhor. Então, quais são os limites desse dia do Senhor? Como você disse anteriormente, né? Você já respondeu anteriormente no comentário do texto básico, os limites do sábado, eles são bem específicos, Isso. Né? Quais são? Só para a gente dar uma relembrada. Como nós acabamos de ver, de acordo com a leitura, é de um pôr do sol ao outro pôr do sol também, né? Então, se o sábado começou no pôr do sol da sexta-feira, ele terminará no pôr do sol do sábado, começando o primeiro dia da semana. E durante todo esse percurso do dia do Senhor, eu devo estar junto com a minha família, adorando o Criador. Muito bem. Nós, como guardadores, observadores deste santo dia do Senhor, nós devemos ter alguns limites. E nós vamos saber disso aqui na terceira questão, que diz assim: que cuidado devemos ter no limite do sábado? Lá em Isaías 58, no verso 13, diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Opa! Lá no livro Patriarcas e Profetas, a profetisa Ellen White diz assim: tampouco fica nisto a proibição, nem falar as tuas próprias palavras, diz o profeta. Aquele que no sábado discutem assuntos de negócio ou fazem planos, são considerados por Deus como se estivessem empenhados na própria transação de negócio. Para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que nosso espírito se ocupe com coisas de caráter mundano. E o mandamento inclui todos dentro de nossas portas. Os que convivem na casa devem, durante as horas sagradas, pôr de parte as suas ocupações mundanas. Todos devem unir-se a honrar a Deus por meio de um culto voluntário em seu santo dia. Então, o texto é muito bem claro. Ele próprio aqui já nos dá a própria explicação. O sábado é de Deus. Se Deus nos deu 6 dias, Deus é tão bom, mas tão bom que Ele deu 6 dias para a gente. Ele só está pedindo um dia só. E por que nesse dia, que é o único dia que Ele pediu, esse dia é por direito dele, porque Ele está pedindo,
Então, não devo ter nem as minhas próprias palavras, não posso falar de negócios, eu posso não estar trabalhando na empresa onde eu trabalho, seja onde for, mas se eu estiver comentando sobre trabalho, falando sobre negócio com meu vizinho, é a mesma coisa se estivesse trabalhando. Então, eu também não posso, de acordo com o texto aqui, se desviar do teu pé do sábado para fazer a tua vontade. Aí você pode agora perguntar, mas espera aí, então se eu não posso fazer negócio, então eu vou numa praia, eu vou tomar um açaí ali no açaizeiro? Bom, enfim, aí eu estou fazendo a minha vontade, né? E a minha vontade no dia do Senhor eu não posso fazer. A vontade de Deus, dia de sábado, é o que mesmo? Eu estar com a minha família, eu estar me santificando e buscando a Deus. Porque é um momento em que Ele se faz presente. Nesse dia, quem está presente? Os três poderes da divindade. São visitas excepcionais isso, ali no nosso meio. Você pode ver também ali que quando Abraão recebeu ali a presença do Filho de Deus e os dois anjos, ali foi um momento solene para Abraão. A alegria que ele teve, ele ter Jesus ali dentro do seu acampamento, ele saiu falando para todos que estavam ali, ele preparou comida, a alegria. Então, no dia de sábado, também está presente o Filho de Deus, também está presente o Espírito Santo e o próprio Criador, né? Então, nesse momento, eu devo estar com o meu desejo de fazer a vontade do Senhor nesse dia. Esses são os cuidados especiais que nós devemos fazer, a preparação para visitas ilustres no nosso lar. Que alegria, né? Exatamente. Na quarta questão diz assim, que deve estar sempre em nossa mente? Deve estar em nossa mente que 6 dias se trabalhará, porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Êxodo 31:15. Sucedeu, pois, que, dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem ali passado o sábado. E pôs às portas alguns dos meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias 13:19. Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. Lembrai-vos de que cada minuto é tempo sagrado. Essa pergunta é muito boa e ao mesmo tempo complexa, né? Em outras palavras, né? Por exemplo, quando o texto fala aqui, se alguém fizer algum trabalho, certamente morrerá. Aí talvez algum telespectador pode dizer assim, olha, eu trabalho até agora não morri. Como é que você me explica isso aí? Aí pode também outros dizer assim, mas isso aí é na época dos judeus, que o pessoal era pego no dia de sábado e era morto. Nesse ponto eu concordo, porque naquela época existia o cerimonialismo, né? Que se você fosse pego realmente transgredindo esse dia, era pago com a vida mesmo, né? Então, por isso que muitos, ao invés de obedecer esse mandamento aqui por amor, muitos obedeciam até por temor também, né? Por isso que muitos fariseus na época queriam apedrejar e matar Jesus, porque Jesus curava dia de sábado, né? Teve um momento que ele colheu até espigas junto com seus discípulos, que foi no dia de sábado. Aí teve muitos que se levantou dizendo assim, olha, mas você viola o mandamento do sábado, você é um transgressor, você deveria morrer. Aí foi aonde ele disse assim, acaso não sabeis que se uma de tuas ovelhas cair no buraco, você não vai fazer todo esforço para retirá-la dali? Jesus começou agora a apertar ele com perguntas assim que estava deixando eles ao pé da parede. Por exemplo, como a ovelha era muito valiosa, eles não iam deixar uma ovelha morrer dentro daquele buraco. Pelo contrário, eles iam fazer todo esforço para tirar dali, porque era algo valioso. A mesma coisa também, se uma ovelha tem um preço muito grande para os homens, quanto mais uma alma que é diante de Deus. Por isso que Jesus curou no dia de sábado, né? Então, como a gente viu aqui, né, que o limite do sábado é algo importante, então, hoje em dia, como que funciona assim essa morte? Certamente você vai morrer. Tudo está registrado no livro dos céus. No céu tem 3 livros, o livro da vida, o das boas ações e o das más ações. Se eu chegar a descer a sepultura na violação do 4º mandamento, então, quando chegar o dia do juízo, o anjo do Senhor vai dizer assim, olha, você transgrediu esse mandamento, então, infelizmente, você não poderá entrar no reino dos céus. Né? Como a gente pode também aqui ver algumas afirmações de pessoas dizendo assim, mas o sábado passou.
o sábado não existe mais, né? Assim como a lei dos dízimos e das ofertas devemos entregar, porque a 10ª parte pertence a Deus, e muitas vezes o homem rouba o que é de Deus, a mesma coisa também nesse dia. Se eu quero fazer, se Deus me deu 6 dias para trabalhar, e agora eu quero trabalhar no de Deus, eu também estou roubando ele no tempo, como está mostrando aqui. Enquanto você falava aí sobre Jesus, né, as pessoas que julgavam nele, eu meditando aqui no texto de Neemias, é muito interessante e é muito claro, a Bíblia deixa muito claro essa questão, que quando Neemias fez aquela reforma política Sim, e muito também boa. uma reforma religiosa em Israel, Neemias, ele quis restaurar essa questão do sábado, tanto que ele impediu os mercadores de entrar na cidade para fazer as vendas, para fazer as negociações, e ainda colocou pessoas lá para Sim, para impedir que vigiar, né? eles entrassem de qualquer forma, né? Então, Neemias, ele teve esse cuidado, e assim como Neemias teve esse cuidado de obedecer os limites do sábado, isso também deve estar na nossa mente, né? Sim, Assim como esses homens do passado, eles davam a vida deles, se possível fosse, para que a obediência do sábado ficasse gravada no corações das pessoas, isso também deve ficar na nossa mente. Nós também sim. devemos dar a nossa vida, se possível, para manter, não uma tradição, mas manter essa honra, essa glória, essa gratidão que nós temos um dia na semana para com o nosso Deus. Muito bem. Então a gente tem que respeitar mesmo os oráculos de Deus, e o Santo Dia do Senhor está no meio desses oráculos, né? A quinta pergunta diz assim: o que deve ser esse dia para o povo de Deus? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro, e quem estás dentro das tuas portas. Êxodo 20:10. Deus nos deu todos os 6 dias em que trabalhar e apenas reservou um para si. Deve este ser um dia de bênção para nós, um dia em que ponhamos de parte todas as nossas questões seculares e centralizemos todos os nossos pensamentos em Deus no céu. Então, olha só, né, caro ouvinte que está ouvindo a gente aqui hoje, sobre esse estudo sobre os limites do sábado. Então, nós estamos vendo aqui que se eu tenho a minha casa, se eu tenho os meus filhos, ou se alguém tem algum visitante da minha casa, e se eu respeito o mandamento do sábado, como está escrito em Êxodo 20, versículo 8 até o 11, lá está mostrando que o 7º dia é o sábado do Senhor. Está mostrando o sábado do Senhor. Então ele também diz assim, que nem você não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, e nem nenhum estrangeiro ou visitante que esteja na tua casa deve fazer algum trabalho, né? Ah, mas é meu visitante, ele não vive a fé. Bom, tudo bem, ele é um visitante, ele não vive a fé, mas a casa é sua. Ali naquela casa você representa a Deus, você é o servo do Senhor, você está realmente ali representando o Criador. Então, se aquelas pessoas ali tá visitando, então você deve dizer assim, hoje é o mandamento do Senhor, esse é o dia sagrado, então hoje nós não podemos trabalhar. E você pode ver também que se você continuar ali lendo o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 8, lá diz também que nem o teu boi, ou seja, nem a tua ferramenta de trabalho. Ah, mas espera aí, é aqui minha ferramenta, eu emprestei para o meu vizinho, olha o texto. Nem tu, nem o teu boi, né, nem o teu jumento pode fazer algum tipo de trabalho no sábado. Por quê? Porque aquele dia é do Senhor. É dia realmente ali de você deixar reservado para o próprio Deus. As pessoas às vezes podem falar assim: ah, mas eu também tenho os outros dias para pensar em Deus. Sim, sim. Mas o que acontece é que nós, nos nossos labores diários, a gente foca no nosso trabalho, Uhum. né? O Salomão, ele diz assim, que há tempo para tudo. Então, se durante a semana é o tempo que eu tenho para o meu trabalho, durante a semana eu trabalho. Eu também posso elevar o meu pensamento a Deus, claro, e devo elevar o meu pensamento a Deus, né? Davi, ele diz que o prazer dele era meditar na lei do Senhor noite e dia. Mas nós temos ali um momento de concentração. E nesse dia santo, que é o dia do Senhor, que nós devemos, aqui diz que nós devemos centralizar os nossos pensamentos de Deus e
também os pensamentos no céu, é um dia reservado para isso. É um dia exclusivo para isso, que você pode e deve fazer isso o dia todo. E com certeza você não vai se cansar, não vai se fatigar. Porque as coisas do céu, elas revivificam, elas revigoram o nosso ser. Algo sagrado, né? E como a gente já viu, né? Se você for estudar ali aquele livro História da Redenção, Patriarcas e Profetas, né? No início da criação, quando Adão e Eva chegavam o dia de sábado, para eles era uma alegria muito grande, porque todos os anjos, né? O próprio Deus, o Filho, o Espírito Santo estavam ali presente, né? Era uma alegria intensa. E mesmo depois, quando aquele casal ali pecou, diz que todos os sábados eles iam ali de frente ao Éden, também fazer a sua adoração, respeitando esse dia. Então, se a gente vai ver ali em muitos estudos, né, que a mesma exigência que Deus fez para aquele casal ali no Éden, Ele faz para nós também hoje, que nós obedecemos a esses mandamentos, né, por obediência perfeita e perpétua, né, como nós estamos vendo, né, que através de Jesus nós podemos alcançar esse caráter de Cristo sem nenhuma mácula, né? Amém. Na sexta pergunta diz assim: como muitas vezes o sábado é transgredido? Efésios 4, no verso 23, diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. O quarto mandamento é transgredido mediante o conversar-se sobre coisas mundanas ou leves e frívolas. Falar sobre qualquer coisa ou sobre tudo que nos vem à mente é falar as nossas próprias palavras. Todo o desvio do direito nos põe em servidão e condenação. Já pensou? Que terrível, Pesado. não, Antônio? Então aqui está nos mostrando que Deus não requer que não somente nos abstenhamos do trabalho, não quer só isso, mas também aqui está mostrando mais que a mente seja disciplinada. Como que funciona isso, né? Quem já me ouviu falando das palestras que eu faço, né? Eu sempre fazia a pergunta, como muitas já viu eu falando, né? Que a santificação do sábado, ela começa dentro de você. Se você é uma pessoa que é acostumado a controlar seus pensamentos, né? Se você é uma pessoa que tem o controle de controlar suas palavras, as suas ações, então o sábado vai ser um dia de felicidade. Por exemplo, se você é uma pessoa que é acostumada a pensar pensamentos inadequados, se você não tem controle dos seus pensamentos, só pensa em coisa ruim, fala coisas que não se deve, fala palavras pesadas, né? Não trata bem a sua esposa, nem tampouco os seus filhos, no dia de sábado vai ser difícil isso. Vai ser muito difícil, vai ser um dia pesado, né? E aí então ele vai ficar sempre olhando para o relógio, contando os minutos para que o sábado acabe logo. E isso aí está mostrando que é uma transgressão. E completando aqui a notinha, a resposta, fala que falar sobre qualquer coisa ou sobre tudo que nos leve à mente. Opa! Então, todos os atos que me levem à mente a transgredir, ou até mesmo me leve a pensamentos impuros, então eu estou transgredindo esse mandamento do sábado, né? Isso me lembrou aquele texto que diz que se vocês reprimirem os maus pensamentos durante todo o dia, ao final do dia os anjos de Deus se farão presente e eles ficarão felizes com isso, né? E vos guardará de todo o mal. Então, se nós temos o hábito, o controle de fazer isso diariamente, e os anjos ficam felizes quando nós conseguimos fazer isso, né? Afastar os maus pensamentos, imagina o quanto eles não devem ficar felizes quando fazemos isso durante o sábado. É claro que isso aí não é uma obra tão fácil, mas também não é impossível, né? É uma prática que deve ser feita diariamente até que se torne um hábito, né? Claro. Mesmo se você não conseguir hoje, como você acabou de dizer, a prática ela vai levar à perfeição, né? Por isso que para você ter o controle da mente é necessário você fazer vários tipos de exercício, né? Como diz aquele doutor Augusto Sicuri, né? Diz que a nossa mente é algo extraordinário, é uma máquina que você próprio tem que aprender a controlar. Porque se você perde o controle, você vai perder totalmente o controle da sua alma, e vai levar você próprio à ruína, como está mostrando aqui. Todo desvio do direito nos põe em servidão e condenação.
ou você controla a sua mente, ou você controla o seu corpo, ou sua mente e o seu corpo irá controlar você. Sendo que deve ser o Ao contrário, né? contrário. Deve ser o contrário. Uma dica de leitura aqui para os Sim. nossos seguidores, para os nossos telespectadores. Procuram ler o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e volume 2. Esse livro dá dicas maravilhosas de como nós podemos dominar a nossa mente e focar somente nas coisas espirituais. É uma dica valiosa que eu tenho certeza que vocês vão amar essa É leitura. muito bom mesmo, né? A 7ª questão diz assim: como devemos encerrar as horas do sábado? Então, nós já passamos o sábado todo e já fizemos vários controles mentais, né? Quando vieram maus pensamentos, nós repelimos eles. E como que nós devemos encerrar, então, as horas do sábado? Em Salmos 29:2, diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. À medida que o sol se põe, que a voz da oração e o hino de louvor marquem o encerramento das horas sagradas e convidem a presença de Deus através dos cuidados da semana e do trabalho. Então, se o sábado ele é recebido com alegria, né? Se a gente está ali com a nossa família, ali cantando, celebrando, adorando agradecendo a Deus pela semana vitoriosa que Ele nos concedeu, a mesma coisa também vai ser no encerramento. Porque mesmo você, ao iniciar o dia de sábado, quando você, durante o percurso da semana inteira, você pede para Deus a proteção dele, pede o batismo diário do Espírito Santo, para que você não venha cometer pecado, você também deve pedir também, no dia de sábado, o batismo do Espírito Santo. Porque se você não tiver o batismo diário do Espírito Santo, você também corre um risco também de violar esse mandamento, né? Então você tem que agradecer a Deus por ter terminado o dia santo do Senhor também vitorioso, porque o inimigo ele anda em derredor, né? Procurando aqui alguém que possa tragar. Então, se eu não estiver também preparado espiritualmente, o inimigo pode invadir o meu lar, pode invadir meus pensamentos e pode me levar também a pecar. Então, se eu realmente tive um dia feliz, vitorioso, por que não finalizar esse dia agradecendo a Deus? Devo agradecer a Deus e pedindo que o mesmo Deus que me acompanhou na semana anterior possa me acompanhar nessa nova que está se iniciando. Pedindo as bênçãos para a nova As bênçãos, semana. né? Para que no próximo sábado, quando eu vier receber, eu possa receber com a mesma alegria que esse terminou. Muito lindo. Então, essa foi a nossa lição da Escola Sabatina de hoje. Como o irmão Tony disse anteriormente, logo no início da lição, se você não segue ainda o nosso canal, passa a nos seguir, curta a nossa página, ative os sininhos de notificação e assim sempre que sair um vídeo novo, você estará por dentro e vai assistir logo de imediato. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. A palavra de Deus não deve ficar guardada em nossos corações apenas para nós, mas ela deve ficar guardada em nossos corações e nós devemos sentir o desejo de expressar também para os nossos amigos. Essa foi a lição de hoje. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém. Amém.